Sejam todos bem-vindos à TV EducaITS. Eu sou o professor Carlos Eduardo e teremos como assunto da nossa aula de hoje conversão de medidas. Temos como objetivo do Código de Habilidade resolver e elaborar problemas que envolvam medidas de grandezas inseridos em contextos oriundos de situações cotidianas ou de outra área de conhecimento, reconhecendo que toda medida empírica é aproximada. Para darmos início, dentro das medidas, a primeira que vamos ver é o comprimento, a unidade fundamental do SI, que é Sistema Internacional, para a grandeza comprimento é o metro. Então, nós vamos utilizar o metro como a nossa principal unidade de medida do comprimento. Para representar grandes distâncias, utilizamos os múltiplos do metro. Então, quando eu quiser representar grandes distâncias, como, por exemplo, distância entre uma cidade e outra, utilizamos os múltiplos do metro. Um exemplo é o quilômetro. Quilômetro são 1000 metros. Então, para que a representação não fique expressa por um número muito grande, utilizamos os múltiplos do metro. A mesma coisa acontece com os submúltiplos. Quando quero representar algo que possua um tamanho pequeno, utilizamos os submúltiplos, que seriam os decímetros, os centímetros e os milímetros. A nossa intenção na nossa aula de hoje é conferir como que é feito essa transformação. Como que é feito o cálculo de centímetro para metro, de milímetro para metro, de metro para quilômetro, de metro para hectômetro e assim por diante. Sempre existe uma forma de transformação e é o que nós vamos conferir agora. Então, dentro da grandeza comprimento, temos os nossos múltiplos. Os múltiplos do metro são quilômetro, hectômetro e decâmetro. Vamos conferir qual é a unidade de cada um. Quando eu possuo metro, e a partir desse metro eu junto 10 metros formam um decâmetro. Então, um decâmetro são 10 metros juntos. Quando nós seguimos para o hectômetro, que é o próximo múltiplo do metro, é quando nós juntamos 100 metros. Então, a partir do momento que eu junto 100 metros, eu formo um hectômetro. Agora, o quilômetro é quando nós juntamos 1000 metros. Se eu junto 1000 metros, eu formo um quilômetro. Então, essas transformações seguem sempre a partir da unidade principal, que é o metro. Os três múltiplos foram apresentados. Agora vamos conferir os submúltiplos. E o primeiro submúltiplo é o decímetro. Se eu pegar o metro e dividi-lo em 10 partes iguais, uma dessas 10 partes é o que nós vamos classificar como decímetro, que é a 10ª parte do metro. O centímetro seria a 100ª parte do metro. Se eu dividir o metro em 100 partes iguais, essa 100ª parte seria o nosso centímetro. O próximo será o milímetro. Se eu pegar o metro e dividir em 1000 partes iguais, eu vou transformar esse pedaço em milímetro. Então, vamos só recapitular as orientações que recebemos agora. O milímetro é a 1000ª parte do metro, é quando eu divido em 1000 partes. O centímetro é a 100ª parte do metro, é quando eu divido o metro em 100 partes. O decímetro é quando eu divido ele em 10 partes, é a 10ª parte. Agora, nos submúltiplos, quando eu junto 10 metros, eu formo um decâmetro. Quando eu junto 100 metros, eu formo um hectômetro. Quando eu junto 1000 metros, eu formo um quilômetro. Vamos compreender agora como funciona a conversão. Como que eu posso converter quilômetros para centímetros, para metros e assim sucessivamente. Uma forma de converter as unidades de comprimento é utilizando o quadro a seguir. Note que se você quiser converter metro para milímetro, é necessário multiplicar por 10 3 vezes. E aqui vocês podem perceber que o metro é a nossa unidade central. As 3 anteriores são quilômetros, hectômetros e decâmetro, e as 3 sucessivas, decímetro, centímetro e milímetro. Então, se eu quiser transformar em decímetro, centímetro ou milímetro, que é uma unidade de comprimento menor, é necessário efetuando multiplicações por 10. Então, de metro para decímetro, multiplicamos por 10. De decímetro para centímetro, multiplicamos por 10. De centímetro para milímetro, multiplicamos por 10. Então, percebam que quando eu desço para os submúltiplos, existe uma multiplicação por 10. Agora, o inverso acontece quando eu subo para os múltiplos. Se eu saio de metro para decâmetro,
que é uma unidade maior, é necessário dividir por 10. Se eu saio de decâmetro para hectômetro, mais uma vez, devo dividir por 10. De hectômetro para quilômetro, mais uma vez, efetuo a divisão por 10. Então, sempre que formos para os múltiplos, aqueles que estão acima, efetuamos a divisão. Quando nós descemos para os submúltiplos, efetuamos a multiplicação. Vamos aplicar agora as conversões de medidas. Temos mais uma vez o nosso quadro, e a diferença agora é que nós temos os múltiplos para a direita e os submúltiplos para a esquerda. Lembrando a vocês, sempre que eu subir para os múltiplos, divide por 10. Sempre que eu seguir para o submúltiplo, dividimos por 10. A primeira inicia em quilômetro. Então, a partir do quilômetro, quando eu for para a esquerda, eu vou estar diminuindo a unidade de medida. E se eu estou diminuindo a unidade de medida, é necessário multiplicar por 10, porque a partir de agora serão os submúltiplos. Os submúltiplos de quilômetro seriam hectômetro, decâmetro, metro e assim sucessivamente. Então, 1 quilômetro eu tenho que transformar em hectômetro. Para isso, eu só preciso multiplicar por 10. E 1 vezes 10 é exatamente 10. Isso quer dizer que 10 hectômetros é igual a 1 quilômetro. Só mudamos a unidade de medida. Agora vamos efetuar a transformação de hectômetro para decâmetro. Mais uma vez, estamos descendo para os submúltiplos, então efetuamos a multiplicação por 10. E 10 vezes 10 é igual a 100. Então, 100 decâmetros é igual a 10 hectômetros, que também é igual a 1 quilômetro. Justamente porque estamos apenas convertendo a unidade de medida, mas o comprimento permanece o mesmo. Então, de decâmetro para metro, multiplicamos mais uma vez por 100. Por 10, ao multiplicarmos 100 por 10, teremos como resultado 1000. Então, 1000 metros é igual a 100 decâmetros, que é igual a 10 hectômetros, que também é igual a 1 quilômetro. Onde 1 quilômetro é exatamente 1000 metros. Então, vocês podem perceber que dentro da conversão, basta multiplicarmos por 10 para chegarmos até o metro. De metro para decímetro, como estamos indo para os submúltiplos, efetuamos mais uma vez a multiplicação por 10. 1000 multiplicado por 10 são 10.000. Então, dentro da conversão, 10.000 decímetros é igual a 1000 metros. A partir de agora, vamos para centímetros. Efetuamos a multiplicação mais uma vez por 10. 10.000 vezes 10, teremos como resultado 100.000. Então, 100.000 centímetros é igual a 10.000 decímetros, que é igual a 1000 metros. Efetuamos agora a multiplicação de centímetro para milímetro. Multiplicamos por 10 mais uma vez e teremos como resultado 1 milhão. Então, dentro das conversões, temos a finalização do nosso quadro. 1000 milímetros é igual a 100.000 centímetros, que é igual a 10.000 decímetros, que é igual a 1000 metros, que é igual a 100 decâmetros, que é igual a 10 hectômetros, que é igual a 1 quilômetro. Todas essas medidas possuem o mesmo comprimento. A única diferença é a transformação. Próximo caso, temos 3.000 metros. Tenho como objetivo transformar nos múltiplos e também transformar nos submúltiplos. Vamos começar pelos submúltiplos. Sempre que eu estiver diminuindo a unidade de medida, efetuamos a multiplicação por 10. Então, 3.000 vezes 10 seriam 30.000. 3.000 metros é igual a 30.000 decímetros. Para centímetros agora, submúltiplo, multiplicamos por 10. 10 vezes 30.000, 300.000. De centímetro para milímetro, multiplicamos mais uma vez. Teremos como resultado 3 milhões. Então percebam, sempre que estivermos descendo, efetuamos a multiplicação por 10. Agora, quando estivermos subindo para os múltiplos, efetuamos a divisão por 10. Teremos então 3.000 dividido